Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Espero que você tenha um dia abençoado. Como seu pastor e sacerdote sobre a sua vida, eu libero uma palavra de bênção sobre você e sobre a sua família. E declaro que sobre vocês não vale nenhuma maldição, nenhuma interferência do inimigo, mas que sobre a sua vida esteja a bênção do Senhor. Estamos refletindo sobre aquilo que é essencial, porque aquilo que é essencial também é imutável. A gente pode abrir mão, talvez, de algumas formas, de algumas maneiras ou de algumas manias. Eu tenho dito até que tem algumas coisas que, como igreja, não faria falta nenhuma se nós parássemos de investir tempo, recurso em algumas coisas que não produzem absolutamente nada. Eu acredito que na nossa vida pessoal a gente precisa refletir sobre isso e como igreja a gente precisa também refletir sobre aquilo que é essencial. Por isso a gente insiste nas dinâmicas aonde nós vamos recuperar um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, um tempo de jejum, um tempo de testemunho, um tempo onde a nossa vida não vai servir apenas para as questões humanas e terrenas, mas a nossa vida vai glorificar o Pai aqui na terra. O apóstolo Paulo disse isso: o viver que eu agora vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. E a gente não pode fazer isso sem o preparo adequado. E o preparo adequado não vem através da faculdade de teologia, através dos cursos que a gente pode fazer. Isso aprimora, isso nos ajuda, e eu não estou falando contra isso. Mas com toda certeza a capacitação vem do alto, porque depois de um tempo com Jesus, os discípulos foram orientados a permanecerem em Jerusalém, na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Revestidos de um poder não apenas para que eles pudessem ficar cheios, robustos e aparentarem espiritualidade para as pessoas de dentro, mas para que eles pudessem então se empoderarem para cumprir a missão deles, o destino que Deus tinha para a vida deles. E eu creio que Deus quer nos trazer de volta. Deus não quer apenas trazer para a nossa vida a salvação, mas Deus quer trazer um novo sentido. Deus quer reconfigurar a nossa vida nele. Para isso, a gente está olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, porque é no livro de Atos dos Apóstolos que a gente encontra a razão de ser da igreja. Eu vejo uma igreja que precisa se reencontrar. Eu vejo uma igreja que precisa entender que a gente não está aqui para atrair pessoas. Nós não estamos aqui para inflar o ego das pessoas. Nós não estamos aqui apenas para fazer com que a nossa placa, a nossa denominação, o nosso nome, o número de seguidores no Instagram possa aumentar. Nós estamos aqui para trazer glória para o nome do Senhor, a centralidade em Deus, para descobrir qual é o nosso propósito enquanto discípulos, enquanto igreja, e cumprirmos ele cabalmente. Por isso eu quero reler Atos 1, verso 14, quando diz que todos os que preservaram a sua vida em Deus, mesmo depois dele ter sido preso, açoitado, morto, continuaram firmes, perseveraram firmes naquilo que o Senhor havia designado. Dos 500 e tantos que estavam ali com o Senhor Jesus no momento da crucificação, 120 permaneceram reunidos no mesmo lugar. Você vê que o Senhor sempre vai fazendo uma seleção que é natural, de aqueles que verdadeiramente querem permanecer na palavra, querem permanecer no lugar onde o Senhor os colocou. Então, 120 pessoas ali reunidos, e o texto vai dizer, no verso de número 14, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Para mim, a palavra central aqui é um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Primeiro, a gente precisa enaltecer a unidade. Todos, não apenas alguns, mas todos os 120 estavam em um mesmo propósito. A maior marca da igreja é a unidade.
Por isso, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus orou para que, assim como Ele e o Pai, eles eram um, também que a igreja, que os discípulos pudessem também ser um, para que o mundo pudesse crer, para que o testemunho deles pudesse ser fiel. Então, que nós possamos primeiro entender a necessidade da gente pensar diferente, da gente agregar valor diferente a uma mesma pintura. Isso não há problema nenhum, somos corpo e cada um como parte somos diferentes sim, mas com um só propósito. A unidade é indiscutível, a necessidade é critério, a necessidade é fundamental para que o avivamento venha, para que o Senhor use a igreja, para que o Senhor nos use. E é importante nós estarmos juntos em um só propósito, descobrir qual é o propósito que nos une e vivermos para isso, para a glória dele. Então, que você possa entender qual é o seu propósito, entender qual é o propósito da igreja. Existem coisas que são particulares, mas a igreja é uma só. E a igreja precisa estar imbuída, cercada, desafiada para viver em um só propósito que glorifica a Deus. Que assim seja na minha vida, na sua vida, na igreja do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.